no ano de 1981, eu cheguei no ambiente de uma escola adventista pela primeira vez. Tudo era diferente e encantador. Eu mesmo me encontrava incandescente de entusiasmo pelo meu novo sonho. Aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Há 2 anos, quando participei aqui deste final de semana do Espírito de Profecia, eu contei a minha história com este livro, O Conflito dos Séculos. Eu disse que a minha conversão se deu lendo este livro dentro de um navio. Este livro mudou a minha vida. Foi um dos livros que trouxeram contribuição e um novo horizonte para mim. Mas havia um outro livro também. É este livro aqui. Em 1978, eu saí do Porto de Santos e fui visitar o IAE, a convite de um amigo, que hoje é pastor também. Ele trabalhava lá no cais do Porto de Santos, Acílio. E ele me trouxe até o IAE São Paulo e ele me disse que eu deveria comprar alguns livros. E dentre os livros que eu comprei este aqui, Atos dos Apóstolos. Eu não sabia, não tinha a menor ideia do quanto esse livro iria também influenciar a minha vida e depois o meu ministério. Eu li esse livro a bordo e quando comecei a ler a respeito das viagens de Paulo, dos naufrágios, eu estava navegando ali pelo Mediterrâneo enquanto lia este livro. E a mensagem deste livro, especialmente os primeiros capítulos, foi entrando assim no meu coração, na minha vida. E quando cheguei então ao colégio, depois de um chamado de Deus, Deus encontrou-se comigo na rua e disse que eu ia ser pastor. Eu aprendi que ordens superiores não se discutem. Eu estava vivendo uma vida de regime militar. E então, quando vim para o colégio, eu trazia de cabeça um texto bíblico que dizia: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse texto foi o que serviu de base para o sonho que eu iria viver como estudante de teologia e depois como obreiro. Depois de passar pelo meu curso na escola, uma ideia de que, depois de formado e permanecido na escola como servidor lá em São Paulo, me veio uma vontade, um desejo, uma missão de trabalhar promovendo o reavivamento na igreja. Foi eu que eu chamei alguns estudantes para nós orarmos a Deus e na minha mente nós íamos orar e iríamos receber a chuva serôdia por aqueles anos. Eu jamais poderia imaginar que também estaria aqui em 2016, sem que Jesus tivesse voltado. O tema chuva serôdia foi um encanto para mim. E eu comecei a estudar esse tema e a me dedicar, e entendi
que a profecia mais importante entre a subida de Cristo e a sua descida é a chuva serôdia. Todas as outras profecias dependem dela, dependem desta profecia. E eu queria então rapidamente apresentar aqui algo a respeito da chuva serôdia. Em primeiro lugar, gostaria de que isso funcionasse. Ah, já funcionou, ok, obrigado. Então agora eu tenho que voltar. Ok, agora deixa comigo. Pronto. Primeiro, o que é a chuva serôdia? Aqui nós temos dois textos, não é? Que fala que então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Deuteronômio 11:14. A chuva serôdia é uma figura retirada da vida agrária da Palestina para ilustrar as duas chuvas, os dois derramamentos do Espírito Santo. O primeiro derramamento, que foi no Pentecoste, é chamado de chuva temporã, e o segundo derramamento do Espírito Santo, que é agora para os nossos dias, que é chamado de a chuva serôdia. Quem receberá a chuva serôdia? Em primeiro lugar, quem recebeu a chuva temporã. Podemos estar certos, diz a profetisa, de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam e nem apreciaram a chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Portanto, quem vai receber a chuva serôdia são aqueles que já receberam a chuva temporã. O que é a chuva temporã? A chuva temporã, historicamente, foi o Pentecostes. Mas hoje, para nós, a chuva temporã é a nossa conversão. É o nosso batismo no Espírito Santo. Então, quem não é convertido, quem não já é batizado no Espírito Santo, não está qualificado para receber a chuva temporã. Segundo lugar, quem receberá a chuva serôdia? Quem sente a necessidade e ora pelo Espírito Santo. Porque não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto que este é o meio pelo qual havemos de receber poder? Por que não falamos sobre ele e não oramos por ele? Ellen White diz que Jesus tinha muitos assuntos a falar, mas o assunto que ele gostava de se demorar era justamente o assunto do Espírito Santo. E ela diz que onde se fala pouco desse assunto, aí haverá sequidão espiritual, espirituais, declínio e morte. Portanto, nós precisamos falar um pouco mais a respeito desse assunto. Número 3, quem receberá a chuva serôdia? Quem estiver disposto a se consagrar e cooperar. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Um quarto ponto, quem receberá a chuva serôdia? Quem for puro de coração. O que diz a profetisa? Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Agora, qual é o tempo da chuva serôdia? Quando ocorrerá a chuva serôdia? Bom, primeiro vai ocorrer no espaço profético da parábola das 10 virgens, né? O espaço profético dessa parábola começa com a chegada do Filho do Homem ao ancião de dias de Daniel 7,13 e vai até o fechamento da porta da graça de Apocalipse 22,11. Vamos recordar aqui a parábola das 10 virgens. É uma parábola muito importante para nós e para a igreja hoje.
Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, diz o mestre, não levaram azeite em suas almontolias. No entanto, as prudentes, além do azeite nas lâmpadas, levaram azeite em suas almontolias. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas disseram: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem, e comprai-o. E saindo elas, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Qual é a ilustração que nós temos aqui? Essa é a chuva temporã, é a nossa conversão, é azeite para a nossa vida. Mas neste tempo nós precisamos do azeite de reserva. Esse azeite de reserva que nós precisamos tanto, que necessitamos tanto para esse tempo, é justamente a chuva serôdia. Quero voltar ao texto. Quando ocorrerá? Então, entre o clamor da meia-noite e o alto clamor. O clamor da meia-noite foi aquele movimento do 7º mês, lá em 1844. E o alto clamor é justamente o que vai acontecer agora, é este derramamento do Espírito Santo, é justamente o 4º anjo de Apocalipse. Você pode abrir aí a sua Bíblia agora, por favor? Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, os versos 1 a 4. Podemos ler? Apocalipse 18, versos de 1 a 4, diz: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não serdes participantes dos seus flagelos. Este 4º anjo de Apocalipse é o que vai dar poder à mensagem do 3º anjo. Não há outra mensagem a ser pregada. A mensagem que deve ser pregada é a mensagem do 3º anjo. Essa mensagem, porém, ela vai ser muito mais relevante tanto para a igreja quanto para o mundo quando justamente recebermos a chuva serôdia. É essa chuva serôdia que nos está faltando para nos dar esse poder que nós precisamos para pregar esta mensagem do 3º anjo. Depois, quando a igreja começa a orar. Vejam que texto. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando ainda no futuro. É, porém, privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la e o céu espera para conceder. Nós estamos esperando a chuva serôdia, mas o céu é quem está esperando de fato. O céu está esperando a nossa decisão de realmente buscarmos o Espírito Santo para derramar sobre nós essa bênção que nós tanto precisamos, que é justamente a chuva serôdia. Por que ainda não?
por que será que a chuva serôdia ainda não caiu sobre a igreja? Se esta é a nossa maior necessidade. Ellen White vai dizer que um reavivamento da primitiva piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para buscar a bênção do Senhor, não que Ele não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a nos dar o Espírito Santo do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Importa, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa de conceder-nos sua bênção. E ela conclui dizendo, nesse texto, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Será que nós estamos nos ocupando da oração como nós deveríamos? Por que não ainda? Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Muito triste. Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa e prevalecente oração. E ela diz que nós devemos entrar nesta obra individualmente. Por isso, aí Mateus 24 diz, por isso estáis vós também apercebidos, porque a hora em que não esperais, virá o Filho do Homem. Na edição pastoral da edição paulina, eu gosto muito, diz, a hora em que não esperais, ou só cuidais dos prazeres do mundo, voltará vosso Senhor. Quando cheguei ao colégio, aqueles dias, cheio de entusiasmo, assim como chega um novato na escola, cheio de sonho, eu tinha uma ideia de que realmente Jesus iria voltar no máximo em 10 anos. E então comecei logo em seguida, o tempo passa muito rápido. A primeira coisa que eu procurei, mediante a orientação que eu tinha recebido desse livro, a primeira coisa que procurei na escola foi onde estavam os grupos de oração. Esse livro, ele mostra uma igreja nos lares, uma igreja orando, uma igreja cheia do poder, uma igreja que ama, uma igreja que testemunha, uma igreja de fato, como foi bem ilustrado aqui, diferente da igreja que não é a igreja do livro, a igreja real. Então, depois de algum tempo, havia um diálogo, permita-me falar um pouquinho a esse respeito, havia um diálogo entre mim e Deus. Primeiro Deus havia me encontrado numa rua e havia me dito, você agora vai ser um pastor. Eu me assustei, eu era um marinheiro, cheio de sonho, nunca tinha pensado em ser pastor, mas Deus se encontrou e falou e eu ouvi a voz de Deus. Eu não estou ilustrando que eu ouvi. Alguém falou comigo e eu me voltei para trás e eu não vi ninguém e entendi que era o Senhor que estava falando comigo e disse, agora você vai ser um pastor. Bem, as coisas foram ocorrendo e chegou o momento de eu ir para a escola, isso foi o ano de 1981. E quando cheguei na escola, você se ocupa, não é? Sabe os estudantes, não é? Como é, se ocupa e muito trabalho e o tempo vai passando. Eu cheguei e procurei as pessoas que estavam orando. Eu procurei. Não havia um grupo de oração, pelo menos que eu tenha encontrado no ano de 1981, ali nas cercanias do colégio. Tinha ouvido falar de um grupo que existia. Quando fui procurar, ele não estava mais funcionando. Eu tentei fazer um grupo para orar. Eu precisava de companhia para aquele meu sonho, de ver aquele texto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ocorrendo na minha vida. Eu queria que aquilo acontecesse comigo e na minha vida. O tempo passa, eu me formo, começo a trabalhar na escola. Quando eu cheguei também, tinha uma outra questão. Eu achei as pessoas muito diferentes. Eu não sei se estranhas, mas diferentes. Muito diferentes. E diferentes não só do mundo que eu vivia, mas também diferentes do livro que eu lera. O livro dizia uma coisa, a igreja
Era diferente do livro. O tempo então vai passando, os anos, e quando chega em 87, eu havia dito para Deus que as pessoas eram estranhas. Em 87, eu já trabalhando no colégio, tive um acidente. Esse aqui foi o quarto que eu tive agora, estou ficando bom nisso, né? O seguro já quer falar comigo. 4 acidentes, 4 carros perdidos. E aí, depois desse acidente, eu entendia que Deus estava chamando a minha atenção e Deus parecia me dizer, faça os grupos. E eu então me animei para fazer os grupos. E eu fiz um prospecto e eu saí atrás das pessoas ilustres. Eu saí convidando as pessoas de uma por uma. Você sabe quando você está motivado, quando você está ali possuído por uma paixão, você realmente faz isso e você tem coragem para você fazer isso. Eu saí atrás das pessoas, eu queria formar um grupo de oração. E passou o ano de 87, eu não consegui, passou o ano de 88, eu não consegui. A história é muito longa aqui e muito interessante. Depois de 3 tentativas, que eu convidei as pessoas para irem para a minha casa, eu não consegui formar um grupo de oração. Na terceira vez em que eu vou formar um grupo de oração, as pessoas combinam, eu me preparo na minha casa num sábado à noite, elas não vão. Eu vou atrás delas durante a semana, elas dizem que irão no próximo sábado, eu me preparo de novo na minha casa, sábado à noite, elas não vão. No terceiro sábado eu fui atrás delas e trouxe todos para a minha casa. Nós começamos uma reunião lá, 11 horas, nós terminamos 4 horas da manhã. Eu estou resumindo, bem resumindo. E eles foram embora, aquele foi um dia assim de festa, eu estava super feliz, eles disseram, no sábado que vem a gente continua, porque a bênção de hoje aqui foi muito grande, a gente vai continuar. No sábado que vem, no sábado próximo, eles não voltaram. Quando nós preparamos tudo lá em casa, eu me lembro, minha esposa colocou lá uns biscoitos na mesa, na sala, e sempre colocava ali uma jarra de suco, e eu esperei 7h30, estava lá sentado, a reunião deveria começar 8 horas, chegou 7h45, eu estava muito ansioso, 7:55 eu estava super ansioso, eu ia no portão e voltava, tomava suco, cantava hino, lembra do inário? Tinha o inário, a gente cantava hino no inário, e ali nós fomos, voltamos, e deu 8 horas e as pessoas não chegaram, e deu 8h15, as pessoas não chegaram, deu 8h30, as pessoas não chegaram, deu 8h45, não chegou ninguém, todos haviam prometido que voltariam. Quando deu 8h45, eu caí num choro, num pranto, eu estava completamente desiludido, e eu pensava comigo, que igreja é essa que não ora? Que igreja é essa que ninguém quer orar? Aí então, durante a semana, Deus continuou ali, eu acho, e acredito, mas Deus continuou falando comigo, e eu entendi que Deus havia dito assim, olha, chama, os alunos na época acharam interessante, né? Eu vi nitidamente Deus dizendo, agora começa com os pescadores. Eu não tenho culpa, eu estou só passando uma história aqui. E eu, mas quem são os pescadores? Aí eu entendi, vou começar com os pescadores. É verdade, entendi. Aí eu estava andando pela escola, encontrei um aluno bolsista. Aí convidei mais outro, convidei 3. Eu estava no saguão da igreja lá no Campus 1, e eu estava lá. Eu me recordo uma quarta-feira, depois de ter convidado 3 pessoas, aí uma outra voz falou comigo e disse assim, não vai dar certo. E eu aqueci, eu aceitei. Realmente não vai dar certo. Eu havia convidado 3 pessoas. Quando foi no sábado à noite, lá pelas 7h30, minha esposa falou assim, você não me viu assim, meio lá que desiludido? Ela disse assim, você não vai esperar as pessoas para virem hoje? E eu disse, não, eu acho que não vem ninguém. Ela disse assim, mas você não convidou? Eu disse, eu convidei 3, da outra vez eu convidei 10, não veio nenhum, agora eu convidei 3, você acha que vem? Ela disse, mas pode ser que venha. Aí ela colocou lá o suco, o biscoito, tá. E 7h30 eu estava lá sentado, esperando. 7h30, 7h45, mas eu não fui mais ao portão. E eu comecei a cantar aqueles hinos daquele inário, né? E ali, quando foi 5
para as 8 da noite, apareceram 11 rapazes no meu portão. E um deles eu vi aqui. Edilson. Levanta a mão aí, Edilson. Está lá. Fica em pé, Edilson, por favor. Ali está. Confirma, Edilson, foi essa a história? Edilson, naquele dia que eu falei aos estudantes, eu disse para eles, desculpe, uma pessoa entusiasmada, ela fala cada coisa. E eu disse para eles, ele está de prova disso, nós vamos começar um reavivamento. Nós vamos começar um reavivamento que vai além desse colégio. Nós vamos começar um reavivamento que vai além dessa cidade. Aí eu desliguei da razão. Nós vamos começar um reavivamento que vai além desse estado, que vai além desse país. E quando foram 2 anos depois, nós recebemos uma carta de Genebra, da Suíça, dizendo que eles estavam usando o nosso material, que eles tinham 5 grupos de oração lá em Genebra. Depois eu recebi notícias de vários outros lugares, pois nós começamos nesse ínterim com aquele grupo, ele estava lá, a primeira vez que nós fomos fazer o culto da mata, 16 de dezembro de 1989. Nós entramos ali para fazermos o culto da mata, não tinha nenhuma abertura, pastor Hélio, você que depois lá deu tanto apoio para aquele culto, não havia nenhuma abertura, nós fomos entrando, levando teias de aranha e tal, até que nós chegamos num lugar, numa clareira, e aí o tempo não dá para contar uma outra história aqui, muito linda, e dissemos, vamos fazer aqui. Naquele dia, aquela madrugada, nós chegamos, sabe, quebrando aqueles gravetos, aquele mato, aquelas folhas secas, e quando nós nos ajoelhamos, os gravetos continuaram a ser quebrados. Havia mais pessoas conosco ali. A gente só não estava vendo. Daquele início, a gente pensou que poderíamos estar buscando o reavivamento para a nossa vida. Não tínhamos um plano. Nesse período nós preparamos esse livro, chamado Preparo para a Chuva Serôdia. Está na 10ª edição. Ele não é vendido por aí. Ele sai da minha mão para as pessoas que querem fazer pequenos grupos. Mesmo assim, ele está na 10ª edição. São textos do Espírito de Profecia, coligidos, colecionados e comentados com a intenção de levar os pequenos grupos ao reavivamento. Eu não sabia, nós não sabíamos que estávamos começando os pequenos grupos no Brasil. Hoje, os desafios são os mesmos. Levar a igreja ao reavivamento. Eu não posso deixar de comentar a minha decepção, porque eu saí de onde eu estava acreditando que Jesus voltaria nos próximos 10 anos. E eu trabalhei e vivi acreditando que Jesus realmente voltaria nos próximos 10 anos. Eu não comprei nada para mim. Eu não comprei casa, não comprei terreno, não comprei nada. Porque eu estava aguardando Jesus voltar. Trabalhei 20 anos, 30 anos depois que voltei do Nordeste, que eu trabalhei 10 anos no Campus 1, depois eu trabalhei uns anos no Nordeste, depois voltei para o Campus 2, onde trabalhei aqui 11 anos. E há alguns anos atrás aqui, um amigo me disse, você precisa comprar uma casa. Eu nunca gastei dinheiro à toa. Nunca fiz um passeio com a minha esposa de navio, a não ser quando eu ainda estava na Marinha, quer dizer, eu já tinha saído e eu fui convidado para fazer um trabalho e ela viajou comigo no navio, mas nunca fizemos isso. Nunca sobrou dinheiro para a gente passar uma semana num hotel, numa praia, e minha esposa nunca ganhou pelo menos 2, 3 vezes mais do que eu. Sempre ganhou muito bem. E eu nunca fiz nenhuma extravagância. Meus carros são simples,
a minha vida é simples e não joguei dinheiro fora, não estraguei dinheiro, não usei mal o dinheiro, mas eu investi tudo na obra. Tudo na obra. Fiz evangelismo, minha esposa e eu pagamos o evangelismo quando nós trabalhamos no Nordeste. E aí agora, recentemente, eu precisava comprar uma casa. Aí eu fui comprar uma casa pequena, modesta, ali em Engenheiro Coelho. É só para esperar uns dias Jesus voltar. Aí eu fui lá e a casa era 180 mil reais, há uns 3 anos atrás. E eu falei, eu vou financiar a casa. É preço de um carro, né? Eu vou financiar a casa. Eu fui lá no rapaz do banco. Aí ele perguntou para mim, quantos meses você quer financiar a sua casa? Ele não devia ter perguntado isso, né? Um cara experiente, né? Aí eu falei, 50. Quantos anos? Quantas prestações, né? Quantas prestações? Não, perdão, ele perguntou o ano mesmo. Quantos anos? Eu falei 50. 50 anos, você quer financiar a sua casa 50 anos? Ele ficou olhando para mim, achou que eu estava brincando. E eu falei aqui, se Jesus voltar daqui a uns 2, 3 anos, eu quero ver vocês irem me cobrar lá em cima. E era o governo passado, aí que eu tinha certeza mesmo que não ia. O fato é que eu comprei minha casa, ela é financiada, minha esposa ajudou da gente dar um jeito, a casa está bonitinha, se vocês quiserem ir lá me visitar. Vão 3 ou 4 cada vez. Mas eu estou muito feliz de um lado e muito decepcionado de outro, porque é 2016 e nós ainda estamos aqui. Eu queria muito que Jesus voltasse, queria mesmo. Tenho trabalhado, tenho vivido, nos meus anos que trabalhei aqui na escola, quem trabalhou comigo, aí a direção da escola, aí, pastor Martini, Eliseu, Rui, professor Afonso, foram testemunhas do meu empenho de trabalhar pelo reavivamento da escola. Para mim, é um desperdício que a gente tenha tudo isso, mas não tenha o reavivamento. Nós começamos vários cultos aqui, vários lugares. Um deles era o culto da fé. E eu fiquei até muito decepcionado com Deus, porque um dia eu vim aqui e choveu, e lá no culto da mata, lá em São Paulo, não chovia. Chovia antes, chovia depois, mas não chovia. E aqui Deus deixou chover. Eu tive uma discussão séria com ele. Como é que pode? Deixa eu deixar chover aqui. Eu orava a Deus para que ocorresse um sinal, algo extraordinário. Quem sabe as pessoas acreditassem. Mas aí, como diz lá a profetisa, de um jeito meio nostálgico, só podemos esperar o reavivamento em resposta à oração. E você está orando por esse reavivamento? Outra coisa que eu tenho que dizer, que é o seguinte: Deus perdeu a atração. Deus não é mais atrativo. Se você quer juntar pessoas, você precisa de algo mais. Você precisa de um pregador conhecido, você precisa de músicos conhecidos, talvez até de alguns ídolos que nós já temos os nossos mesmos. Mas se você chamar as pessoas somente para ler a Bíblia e orar, você não tem audiência. Você não tem audiência. Eu sei isso, porque eu estou nesse ministério de reavivamento há 28 anos. Essa Bíblia era novinha. Eu já li 44 vezes. E muitas vezes eu chamava as pessoas para vir para a igreja, e eu continuo fazendo vigílias na igreja sozinho. As pessoas não sabem, outro dia descobriram. Eu pego as chaves, eu vou para a igreja e fico eu e minha Bíblia. Eu não preciso de mais nada. Sou eu, Elias, Paulo,
Muita gente. A gente conversa a noite inteira e não sente falta de nada. Eu não preciso de luz, gelo seco. Preciso nada disso. Basta a Bíblia. Sabe onde eu aprendi isso? No navio. No navio, eu não tinha pastor, eu não tinha igreja, eu não tinha JA, eu não tinha nada. Éramos só eu e minha Bíblia. Lá, dentro de um camarote, que é um lugar pequeno, eu aprendi a viver uma religião que não depende de artifícios. Só eu e Deus é o bastante. Que Deus abençoe. Não sei como é que eu termino. Vamos orar. Eu então vou fazer o seguinte. Essa lâmpada está acesa, vocês estão vendo. Eu vou orar assim. Você quer azeite? Eu não tenho para dar, mas eu sei quem tem. Sua vida está vazia, você é um vaso vazio, mas você quer o azeite? Vem aqui. Vamos orar. Eu não sei fazer muita coisa, mas eu aprendi a orar a Deus nesse tempo. Eu aprendi que oração é tudo. Eu aprendi que nós somos vazios porque não oramos. Não se iluda com uma religião bonita, divertida. Não se iluda. Nós precisamos do poder. Poder do Espírito Santo. Nós precisamos da chuva temporã. Sem a chuva temporã, sem o derramamento do Espírito Santo, sem a nossa conversão, nós não vamos receber a chuva serôdia. Você pode ser a melhor pessoa, o melhor cara, a melhor mina. Isso não te garante nada. Não importa o cargo que você tenha na igreja, nem quanto tempo você tem de igreja. Se você não se humilhar a ponto de buscar e receber a chuva temporã, se não for convertido de verdade, não espere a chuva serôdia para resolver os seus problemas de conversão, para deixar de amar o mundo, para abandonar as coisas do mundo. Não espere, porque a chuva serôdia não vem para esse tipo de pessoa. Ela vem para quem já recebeu a chuva temporã. Se não é pedir demais, vamos ajoelhar e vamos orar. Pai Celestial, não faz muito tempo, Senhor, o Senhor chamou os pioneiros para que eles dessem a mensagem ao mundo e Jesus voltasse. E agora, Pai, nós estamos aqui, confortáveis, recebendo bons sermões, boas mensagens, cultos estéticos, eufônicos, mas nós precisamos do poder. Tem misericórdia de nós, Pai. Às vezes nós não estamos na igreja ou numa igreja porque foi nossa escolha. É o Teu desígnio. Aqui, Senhor, são centenas, milhares de jovens que não sabem definir, fazer diferença entre a sua direita e a sua esquerda na sua vida espiritual, mas eles são sinceros e eles precisam de Ti, Pai. Senhor, sabemos que não é bastante pedir a chuva serôdia. Nós precisamos pedir e precisamos nos colocar na posição de quem quer realmente receber. Eu queria suplicar, Pai, para essas centenas de jovens que estão aqui, irmãos, que estão aqui hoje e amanhã, onde vão se congregar e o assunto do Espírito e Profecia vai continuar sendo abordado. Pai, que oportunidade para Tu derramares o Teu Santo Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Pai. O que está faltando em nós? Deixa claro para nós, Senhor.
mas não nos deixes vazio, Pai. Senhor, se eu tivesse aqui azeite, eu colocaria azeite em todos esses vasos. Mas o Senhor tem, e além disso o Senhor é misericordioso, é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Pai, então nós estamos pedindo a um Deus que pode nos atender. Pai, por favor, derrama o azeite sagrado sobre todas as pessoas que estão aqui, Pai. Ajuda, Senhor Deus, que esses jovens, os estudantes desta escola, aproveitem a oportunidade não apenas de fazerem um bom curso, mas de receberem o Teu Santo Espírito também, Pai. E se houver tempo deles saírem daqui, irem para o trabalho, que eles não levem apenas um conhecimento na sua cabeça, que eles levem o poder no seu coração. Ajuda, Pai. Cria em nós um desejo, esta fome, esta sede pelo Espírito Santo, sem o qual não haverá igreja e nem futuro. Derrama Teu Espírito sobre os estudantes desta escola, os professores, os administradores, os vizinhos, a comunidade, sobre esta igreja. Por favor, Pai, mas te apressa, porque o tempo está acabando. Quando nós nos levantarmos desta oração, talvez a gente não flutue, talvez a gente não tenha luzes brilhando sobre a nossa cabeça, talvez não tenha nuvem sobre nós, nem línguas de fogo, mas que haja o batismo em nosso coração e vida. Por bondade, oramos confiando em Ti, porque oramos em nome de Jesus. Amém.